Olá, meus extravagantes. Razão e emoção não são antagônicas. E por quê? Assim, gente, apesar disso ser uma coisa relativamente óbvia, falando de um ponto de vista científico, mas no senso comum popular, isso é tratado de uma forma antagônica. É engraçado que até nas próprias sessões, às vezes, eu me vejo falando automaticamente como se fossem antagônicas. E aí, por isso que me deu vontade de fazer esse vídeo. E assim, né? Primeiro de tudo, que isso é uma divisão muito arbitrária e principalmente derivada da própria filosofia europeia. Principalmente por causa do iluminismo, né? Que foi o século da razão, onde foi o advento de diversas ciências e do próprio positivismo também, como escola filosófica. E eu penso que o impacto de tratar essas coisas separadas cria-se uma discrepância, por exemplo, que é você ser uma pessoa madura, inteligente e afins, como se você ser inteligente ou maduro, etc e tal, fosse a ausência de sentimentos. Só que não é isso, sabe? Sabe aquela pessoa que tá sempre lidando as coisas de uma forma serena, etc e tal. Assim, não necessariamente significa que a pessoa é madura ou inteligente e afins. Os nossos sentimentos, eles são fundamentais, até mesmo para a construção do próprio intelecto, porque assim, gente, os nossos próprios interesses e gostos e vontade de saber, da curiosidade, vem justamente das próprias emoções. Assim, justamente as emoções, elas são nossa bússola, são nossa guia, são nosso norte. E elas que dão significado para nossa vida, dão colorido. E isso é muito importante. O que seria a arte e a filosofia sem os sentimentos, sem as emoções? Até a própria intelectualidade. E assim, gente, os grandes cientistas, intelectuais, etc e tal, sempre comentam quando eles falam, o que me motivou a ser cientista, etc e tal, tem sempre um teor emocional muito forte. Você lembra daquele clássico do Isaac Newton? Que quando a maçã caiu na cabeça da cabeça dele foi algo que instigou ele a estudar? Saca? É tipo essas coisas muito banais, mas que acabam sendo uma faísca pra gente começar a raciocinar. E eu falo assim, por exemplo, por mim, parte do que me motivava muito a ler e a estudar é porque pra mim, ler e estudar era um refúgio, mas também uma forma de ver a realidade de outras formas. Ou seja, eu entendi que o que fazia o meu mundo ser de tal forma, ou seja, havia uma explicação, mas a fagulha disso foi o sentimento. Então assim, gente, não necessariamente que a pessoa que tá estressada, tá irritada, ou seja, tá bem efusiva, ela não necessariamente está errada, ou ela está sendo burra ou leviana, etc e tal. Às vezes a pessoa só tá apenas tendo um momento de catarse. Às vezes o que acaba mobilizando ela a agir é justamente esse sentimento, sabe? Quem nunca precisou tomar uma decisão difícil e ficou muito agitado? Ou então justamente, que conseguiu lidar com um desafio difícil, ou aprender uma coisa nova, a alegria que vem. E é essa alegria que motiva a gente a continuar, saca? Então não tem como separar as coisas. Então assim, não olhem aquela pessoa que demonstre mais afetividade e tal como alguém que talvez não seja tão inteligente e afim. Isso é só senso comum. E há muitas formas de você ser inteligente, de ser maduro, de saber ser crítico. Então assim, você aí que é uma pessoa intensa emocionalmente, é uma pessoa muito sentimental, isso não é ruim. Abrace isso, saiba canalizar e pense por um lado também que isso é positivo porque é mais fácil para você falar de assuntos difíceis. Porque é isso, aqueles que se abrem para ter contato com os próprios sentimentos, é muito mais fácil descobrir a verdade sobre si próprio do que aqueles que não se permitem se abrir. O que pensam sobre isso? Deixa aí nos comentários. Bom, gente, um grande abraço e até a próxima.